Olá, meu nome é Leonardo Baramuna, eu sou médico, trabalho com saúde integrativa há 22 anos e estou aqui para lhe convidar para participar do meu mais novo projeto, Saúde Integrativa, Bons Hábitos Transformam Vidas e Geram Saúde. E é um projeto que já tem vários anos sendo confeccionado. Ele já teve para estrear algumas vezes, mas por situações adversas e tal, ou que não era realmente o momento, ele está acontecendo agora. E vou lhe dizer, é um caminho sem volta. Estou muito afim disso e eu tenho clareza que chegou a hora e eu estou nessa. E quero você colado em mim. Por quê? Porque eu sei que pode lhe beneficiar. E vou lhe falar mais, pode beneficiar não só você e quem tiver à sua volta. Mas eu vou contar um pouquinho antes de como aconteceu tudo isso, minha formação. Durante minha carreira acadêmica, eu tive para largar a medicina durante 2 vezes. E fui impedido pelos meus anjos, né? Meu pai, minha mãe. Eu tinha uma tia que trabalhava lá dentro da escola de medicina. E nas 2 vezes que eu tentei, a primeira vez eu queria largar a medicina para trabalhar na roça, cuidar da fazenda. Aí minha mãe se reuniu com meu pai e aí veio a decisão da minha mãe de: se você largar a medicina, eu vendo a fazenda e você não vai ter para onde ir. E aí eu continuei na medicina, mas 1 ano depois, mais ou menos, eu também resolvi que não era para mim, que não estava bem adaptado. E aí uma tia minha, que me acompanhava na escola, ela era secretária da escola, ela me chamou para conversar e falou que entendia o meu lado, que eu questionava algumas coisas da medicina tradicional, mas que eu teria oportunidade logo de exercer a medicina da maneira que eu realmente queria, que era assim que eu me formasse, eu poderia direcionar a minha carreira. Dito e feito, eu escutei e segui em frente, e assim que me formei, eu fiquei meio perdido, né? O que eu vou fazer agora? Eu trabalhava com traumatologia e ortopedia, meu pai é ortopedista, né? E eu era interno dele, mas era algo que não me satisfazia, sabe? Eu não tinha aquele brilho nos olhos, eu queria algo diferente, algo mais amplo, né? Algo mais. E aí eu tentei ir para o exército, eu tinha 2 tios que eram do exército, e eu acho que eu fui com tanta vontade que não me aceitaram. Aí eu tentei aeronáutica, também não consegui. E aí eu falei, e agora? E aí, naquela agonia, minha mãe tinha iniciado há 1 ano, mais ou menos, o curso de acupuntura, estava encantada, e eu falei, pronto. Eu dei uma pesquisada, vi que era algo que me chamou a atenção, e aí pronto. Eu fui para medicina chinesa, acupuntura, e foi interessante porque começou a despertar em mim algo bem gostoso, que era a vontade de estar ali, a vontade de estudar, a vontade de buscar o algo mais. E por que isso? Porque a escola que eu fiz de acupuntura, ela tinha uma visão do ser, uma visão holística do ser. Então, observava o indivíduo físico, emocional, mental, espiritual, e foi muito bacana, porque aí eu comecei realmente a me achar na medicina. E eu lembro de um caso interessante, eu sempre conto esse, né, que foi o grande despertar assim para mim, que durante um atendimento em grupo, né, durante uma aula, a gente foi analisar uma moça que estava com uma dor na coluna lombar. E foi bacana porque todo mundo muito focado ali na dor dela, ela tinha uma hérnia de disco. E aí eu fui colher um pouco da história dela.
e, e sempre querendo investigar, né? Eu tenho essa coisa do investigativo, eu gosto do algo mais, do ver além. E aí, começando a investigar, comecei a conectar algumas coisas fora da dor física, né? Fui buscar no emocional dela e fuçar a vida dela, né? E aí, olha que interessante, ela tinha mais ou menos 33 anos, casada, trabalhava numa creche, crianças de 1 ano, 2 anos, e o grande desejo da vida dela era ter um filho, mas ela não podia ter filho. E aí ela se entregava durante o dia todo com muito amor e carinho a essas crianças, mas na hora de ir para casa ela ia sozinha. E isso, de certa forma, criava um peso muito grande para ela, porque ela tinha um grande desejo e uma grande frustração. Isso trazia um peso enorme. E aí que veio um dos primeiros links que eu fiz, que foi assim, por isso que eu acho que eu não esqueço essa história. Eu linkei esse peso à dor nas costas. E foi interessante porque nesse período que ela estava com dor, ela teve uma situação de estresse maior, com essa questão do filho, de ter, não ter. Então casava tudo direitinho. E aí eu comecei a conversar com ela sobre isso, né, de olhar de forma diferente e tal. Pã. E aí o trabalho em cima dela foi além da dor física, foi trabalhar essa parte do emocional e do mental. E talvez aí tenha sido, sabe, o bater do martelo para mim, de falar assim, ó, cara, esse é o caminho, é isso que faz você brilhar os olhos. Então, foi assim, surreal para mim esse dia. Eu até me emociono até hoje, quando eu lembro disso, porque ali foi um grande momento, talvez, da grande virada para mim, assim, do carimbar, sabe? Léo, você está no caminho certo, é aí que você vai se realizar. E aí, durante esses 22 anos, eu trabalhei muito em cima disso, de expandir os conhecimentos nessas áreas, físico, emocional, mental, espiritual. Fui, graças a Deus, encontrei pessoas maravilhosas na minha vida acadêmica, né? Dr. Isao Yamamura, Laí Ribeiro, o Tran, que vinha da escola do Vangui, que era uma escola francesa da acupuntura, que tinha esse olhar mais holístico, né? Então, assim, grandes personalidades assim, que foram me trazendo conhecimentos. E assim, eu costumo dizer o seguinte, eu já vinha com muita bagagem da vida, né? Eu sempre fui um cara que gostei muito da vida, sempre de buscar o algo mais, de entregar o algo mais. E fui juntando esses conhecimentos e acabei criando um método próprio de trabalho. Sempre nesse direcionamento do físico, emocional, mental, espiritual. E vim aperfeiçoando isso ao longo desses 22 anos. E sempre muito encantado, porque esse método me deu uma condição de trabalho, de resultados assim diferenciados. Porque imagino que a pessoa chegar com a dor de cabeça e, além de tratar o sintoma, eu ir buscar o que está gerando essa dor de cabeça, que poderia estar relacionado a uma alimentação irregular, a problemas emocionais. Então, isso foi muito bacana porque eu fui criando ferramentas, né? E o bacana é que nessas ferramentas eu fui buscando sempre simplificá-las para poder entregar de uma forma mais simples e efetiva. E eu falo sempre assim, eu tenho uma conexão com o universo muito forte, né? E me emociono com isso, sabe? Assim, é um momento muito emocionante para mim, porque é um passo que eu estou dando e é um passo que eu já venho buscando há muito tempo, né? E hoje eu estou iniciando essa realização. Então, voltando, né? Essa questão de criar um método com ferramentas simples e efetivas que eu pudesse entregar ao maior número de pessoas, independente do que eles estivessem sentindo.
Então, seja lá uma dor de cabeça, como eu falei, uma dor lombar, como eu também citei o caso daquela primeira paciente minha, uma depressão, uma obesidade, ansiedade, síndrome do pânico, alta performance. Eu tenho alguns pacientes que são atletas e como é bacana vê-los assim superar os seus próprios limites a partir de um fortalecimento holístico do organismo. Porque imagine, você fortalecido fisicamente, emocionalmente, mentalmente, espiritualmente, pronto. Você vai trabalhar com alta performance, você vai melhorar a sua condição de vida, não tem como, e de uma forma muito simples. E aí sim, aí criei esse método, né, e sempre com esse desejo de entregar o maior número de pessoas, né? E aí o que eu comecei? A simplificar, como eu falei, para poder entregar com maior facilidade e que pudesse gerar uma autonomia para esses meus pacientes. E aí sim, dentro de um primeiro projeto meu, eu tinha um desejo de levar isso para as escolas, que era uma forma de eu entregar para o maior número de pessoas, mas ficou no papel isso, ou aliás, vou lhe falar a verdade, ser franco, nem no papel, ficou na minha mente isso, mas que eu nunca botei para frente. Mas eu tenho esse desejo sim de levar isso para as escolas, porque é algo muito simples que pode ser, as ferramentas podem ser utilizadas por qualquer pessoa, qualquer nível social e com efetividade. Eu tenho vários casos nesses 22 anos que são impressionantes. Então, e aí se não deu certo essa coisa da escola, eu falei, tive há pouco tempo atrás, 5 anos, o desejo de levar isso para mais pessoas e seria através das palestras. Eu comecei até a fazer algumas palestras, fui desenvolvendo isso, fiz cursos de oratória, né, de programação neurolinguística, vários cursos para facilitar essa questão da palestra. E aí quando eu resolvi realmente efetivar a palestra, veio a pandemia. E aí eu falei, e agora? O que eu vou fazer? Tive que segurar esse desejo, mas aí sim, há um tempo atrás, me veio uma nova ideia de trazer isso para o mundo digital. Aproveitar essa oportunidade agora, onde o digital está sendo desenvolvido e abrir um novo canal, para mim é um novo canal, sem limites, né? Eu posso alcançar pessoas do Brasil, nos Estados Unidos, Japão, em qualquer lugar do mundo. E com esse produto eu posso beneficiar qualquer pessoa em qualquer lugar do mundo. Isso fez meus olhos brilharem. E aí eu comecei a trabalhar para que isso se torne realidade. E hoje, como eu falei, é o meu primeiro passo. Estou vindo aqui comunicar isso, que vou levar isso para o digital, vou levar o meu método de trabalho para o digital. E ele serve para você aí, que pode estar querendo emagrecer, alta performance, depressão, ansiedade, dores em geral, fibromialgia. O que você falar, eu posso lhe ajudar? E de uma forma muito simples. Porque com as minhas ferramentas, você vai fortalecer o seu organismo, fisicamente, emocionalmente, espiritualmente. Então isso vai trazer uma condição de fortalecimento do organismo e você vai ter uma condição diferenciada de enfrentamento, seja lá qual for a situação. Não é bacana isso? Cara, você pode até ter falado aí que é bacana, mas você não tem noção do que é isso. E só tem noção quando experimenta. Ao longo desse meu projeto, eu vou trazer vários casos de sucesso que vocês vão se impressionar, de todas as idades, de tudo que é patologia, dessas todas aí que eu falei. É impressionante. E isso me instiga a cada dia. Sabe o que é assim? Todos os dias, todos os dias de atendimento meu, em algum momento,
eu vou entregar uma das ferramentas. Seja na linha de frente do Covid, seja nos meus atendimentos particulares. E é impressionante que imediatamente ali, quando se entrega uma ferramenta, você vê uma pessoa mudar o estado. Isso é encantador para mim e é isso que me estimula a estar aqui hoje, iniciando esse novo projeto, algo novo para mim, que eu vou ter que aprender muita coisa, mas eu sei que o meu propósito é grandioso e é o que me dá prazer, é o que me satisfaz. E como eu falei, desde sempre, acho que desde a barriga de minha mãe, eu falo até antes, desde o dia da minha concepção, eu quero um algo mais. E eu quero para mim e quero para o outro. E eu faço isso de coração. Então, eu lhe convido para colar comigo e experimentar algo novo na sua vida. Algo transformador, algo simples e que não fica só para você. Primeiro, vai transformar a sua vida. Depois, a vida daqueles que estão à sua volta. E depois, a vida daqueles que estão à volta do que estão à sua volta. Isso vai como uma corrente do bem, ganhando força e transformando vidas de uma forma simples e efetiva, e que é o meu objetivo, é o meu propósito. E eu, como eu lhe falei, eu tenho uma experiência nisso de 22 anos atuando nisso, me aperfeiçoando nisso. São milhares de casos, não é um caso ou outro não, são milhares de vidas transformadas, são milhares de vidas em famílias transformadas. E isso é o que me encanta, e isso é o que me faz acordar todo dia e querer entregar um algo mais. E é interessante isso porque eu faço isso naturalmente. Em todas as consultas, eu não consigo atender uma pessoa sem falar um pouquinho do algo mais, assim, de entregar um algo mais para eles. Por exemplo, eu estou na linha de frente do Covid, e aí tem algumas prescrições básicas lá, mas eu não aguento ficar nessa prescrição básica. Eu sempre falo um pouquinho sobre alimentação, sobre o mental, sobre o emocional e o quanto isso faz a diferença na vida das pessoas. E hoje em dia, quando a gente fala em saúde, a gente fala muito em atividade física e alimentação, que são pilares, são essenciais nisso. Mas se fala muito pouco sobre o emocional, sobre o mental, sobre o espiritual. E vou lhe dizer mais, vou lhe entregar ferramentas tão simples, mas tão efetivas em cada uma dessas áreas, que você vai se impressionar. Escuta isso que eu estou lhe dizendo, você vai se impressionar. É algo tão gostoso durante as consultas, de eu ver uma pessoa chegar tensa, ansiosa, nervosa, e de repente eu começar a entregar as ferramentas ali, já começar a trabalhar o mental, e essa pessoa sai completamente diferente da consulta. E aí eu até brinco, eu falo assim, você chegou aqui de um jeito e com certeza você está saindo do outro, é ou não é? E a pessoa, verdade, estou mais leve, ou melhorou minha dor, só de um trabalho ali numa consulta. E é assim, eu ainda brinco assim, sem tomar remédio. Na verdade eu pergunto, qual remédio você tomou? Nenhum. Você só fez o uso de algumas ferramentas. E eu garanto isso. Garanto. Se você colar em mim e fizer e praticar, usar as ferramentas como eu lhe entregar, lhe orientar, você vai ter sucesso. Você vai melhorar a qualidade de sua vida. E vou lhe dizer mais, hoje em dia, com essa questão do Covid,
da pandemia, está mais do que claro para todo mundo. O seu bem maior é sua saúde. E é tão simples cuidar dela, tão simples. Esses dias eu fiz um atendimento no PSF. Foi uma campanha que teve aqui na cidade. E a primeira paciente que eu atendi, impressionante, ela gastava, ela é assalariada, ela gastava mais de 300, quase 400 reais todo mês de remédio para diabetes e hipertensão. E aí a gente foi fazendo as contas, porque além desses ainda vinham outros remédios que vinham com a dores e tal. E eu falei para ela o seguinte: você topa colar em mim? Eu vou lhe entregar algumas ferramentas e eu lhe garanto que se você utilizar essas ferramentas, você vai reduzir o uso desses medicamentos, chegando até a zerar esses medicamentos, e vai fazer uma economia. Imagine o que é para uma pessoa assalariada economizar 300, 400 reais por mês que ela usa comprando remédio. E um remédio que ajuda, mas que cobra uma conta do organismo. E com a mudança de hábitos, a inserção de hábitos simples na vida, ao alcance de qualquer pessoa, você fazer uma economia dessa por mês, né? Por ano, em 2, 3 anos, imagine a economia disso, e mais ainda, e a qualidade de vida, saúde. E foi bacana porque ela se empolgou, eu entreguei umas ferramentas já ali, ela já sentiu melhor ali na hora. E acredito que esteja fazendo. E ficou de me trazer notícias daqui a uma semana, que tem uma semana que aconteceu isso. E eu não tenho dúvida que se ela fizer, ela vai obter o êxito que eu garanti. Por que eu estou falando isso? Porque eu tenho uma experiência de 22 anos. São milhares de pessoas que passaram na minha mão. E como eu lhe falei, eu não consigo atender uma pessoa sem entregar algo mais para ela. É impressionante isso, mas é real. É o que me satisfaz. Não tem coisa melhor para mim do que escutar uma pessoa retornar para mim ou mandar uma mensagem e falar assim: você transformou a minha vida. Ou me chamar de anjo. É meu propósito. Então assim, eu estou me empenhando muito para isso, muito. E sei que eu vou alcançar o meu objetivo. De levar esse método para infinitas pessoas no mundo todo e transformar vidas. Eu quero você comigo, porque como eu lhe falei, eu posso transformar a sua vida de uma forma muito simples. Eu só preciso que você queira. A única coisa que eu preciso é que você deseje estar melhor, que você deseje ter uma vida melhor, que você deseje ter energia, estar feliz, fortalecido, performando melhor, seja lá qual for a área da sua vida que você falar, porque a gente vai trabalhar numa base. Lembra que eu falei anteriormente, um organismo fortalecido, ele vai reagir melhor, seja lá qual for a situação. E nessa época de pandemia, talvez seja o grande ensinamento. Porque vocês estão vendo aí pessoas com muita grana morrendo. Não adianta isso. Adianta sim você ter saúde física, emocional, mental, espiritual, para você aproveitar da melhor forma o seu momento, o seu instante e fazer a diferença na sua vida primeiro e depois na vida dos outros, das pessoas que você ama. São várias as histórias.
de transformar uma vida, daqui a pouco ver essa família transformada e ver as pessoas chegarem para mim e agradecer o que eu fiz na vida do outro. Na verdade, eu tenho uma participação sim nisso, mas o grande diferencial é o que você vai fazer com as ferramentas que eu lhe entregar. E eu não vou só entregar as ferramentas, não, eu vou entregar as ferramentas e vou lhe mostrar como é que usa. Vou trazer casos aqui de pessoas que utilizam, que já utilizaram. E o bacana é o seguinte, eu entrego as ferramentas e elas são suas. E você vai poder utilizá-las em qualquer lugar, em qualquer época da sua vida. Pode ser daqui a 10 anos, 20 anos, lá no Japão. Você criando essa base, você vai poder utilizar ela e se beneficiar. Uma coisa que acontece é o seguinte, pacientes que me procuram depois, 2 anos depois, com alguma queixa e já passaram por mim, a primeira pergunta que eu faço é: por que deixou de fazer o dever de casa? Ou o que no dever de casa? Qual a ferramenta que você deixou de utilizar? E aí a pessoa para e realmente eu deixei. E aí o que eu faço? Volte a usar as ferramentas. E só o fato dela voltar a utilizar as ferramentas tem uma melhora. Volta para o eixo. Cara, é impressionante. Chega a parecer assim mágica. Mas eu costumo dizer que é quase uma mágica. Porque é tão simples e tão... É impressionante. E você só vai entender isso, como eu falei, fazendo. E cola que vale a pena. Experimenta isso. Como eu lhe falei, eu vou trazer vários casos. Vários casos, com certeza um dos casos vai ser semelhante ao seu. E você vai ver o depoimento dessas pessoas, comprovando tudo isso que eu estou falando, o quanto é simples, o quanto é surpreendente, o quanto é transformador, o fato de não se limitar à transformação a si próprio. Eles vão comprovar tudo isso que eu estou garantindo. E eu quero você colado porque eu quero transformar a sua vida. E a partir da transformação da sua vida, você vai transformar outras vidas. E isso para mim é o que interessa. É o meu propósito. Cola em mim, me segue nas redes sociais. Eu tô lá com o Instagram, @doutor escrito Baraúna. Eu vou compartilhar no descritivo, minhas redes sociais. Tô criando um canal no YouTube também, vou querer todo mundo colado lá também. No Facebook. Pretendo criar grupos de WhatsApp para estar sempre mantendo a turma informada. Vou trabalhar com lives, com todas as ferramentas que eu tiver para chegar até você. Eu vou trabalhar, que como eu lhe falei, eu quero, eu gosto. E é algo que me dá vida, sabe? Me dá força, me dá energia. É isso, é transformar vidas. Porque com isso eu transformo a minha vida também. E eu quero muito, muito transformar a sua vida. Lhe entregar ferramentas para que você ganhe autonomia na manutenção dessa qualidade de vida. E é uma coisa extraordinária, porque só vai depender de você. Imagine que é isso, eu vou lhe entregar ferramentas e a partir disso você vai ganhar autonomia na sua saúde, na sua vida, na sua qualidade de vida. Fala a verdade, é ou não é extraordinário? É, mas é real. É real, eu vivo isso. E
como eu falei, são milhares de pessoas com a vida transformada. E eu quero você me ajudando nisso. Eu quero sua ajuda nisso. Como eu falei, meu objetivo é alcançar o maior número de pessoas. E se você se interessa por isso, se você quer melhorar a sua vida, ou melhorar a vida daquele que está ao seu lado, cola em mim, cola que eu lhe garanto isso. Olha o que eu estou falando, eu lhe garanto isso. E como eu falei, hoje eu dei o primeiro passo, que é estar aqui, me expondo para vocês, convocando vocês para fazerem parte dessa corrente e trazer o maior número de pessoas que você ama, que são importantes na sua vida e que você quer ver as vidas transformadas. Seja seu filho, seja seu marido, mãe, vó, sobrinho, tia, tio, quem for, amigo, amiga. E de uma forma muito simples, ao alcance de qualquer pessoa, independente do nível cultural, da idade. Então, cola em mim, traga. Quanto mais gente você conseguir trazer, melhor. Eu quero fortalecer a cada dia essa corrente do bem, de transformação de vida, de forma simples e efetiva. Tamo junto. E vou compartilhar minhas redes sociais. Esteja atento a isso. E divulgue, compartilhe. Como eu lhe falei, eu quero o maior número de vidas transformadas possíveis. Eu estou empenhado nisso. Um grande abraço, muito obrigado. Fiquem com Deus. Ele está por nós, entre nós, dentro de nós.